Saúde a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Pessoal, nós vamos dar início agora a uma live. Há pouco tempo a gente estava gravando, mas houve aqui um probleminha, um empecilho técnico, mas a gente resolveu. E agora a gente vai começar essa live. E eu quero convidar os amados para que a gente venha ler o livro do Gênesis, capítulo número 2, versículo número 16 e 17. Diz assim o texto sagrado. Vamos lá. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Obrigado, Deus, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar nesta noite sujeito ao tema morte. Eu quero falar sobre morte. Ai, pastor, que coisa desagradável. A gente está esperando uma bênção, uma chave. A gente está esperando um carro, um apartamento, a notícia daquela vitória, e o Senhor vem falar de morte. Aí eu pergunto para você, tem como você escapar? Você pode até desligar. Pode até mudar. Mas não tem como você escapar. Porque essa palavra, ela vem na hora certa e ela tem endereço certo. Se você for alcançado por essa palavra, é porque é para você. E eu me lembro quando o salmista, ele diz lá no Salmo 90, ele diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O que quer dizer isso? É o salmista pedindo para que Deus lhe dê o entendimento de começar a contar a sua vida, os seus dias de vida. É o salmista querendo deixar bem claro que nós precisamos fazer esta avaliação pessoal. Quantos anos você tem? Se bem que a morte não vem por ano. Ela não escolhe data, nem cor, nem nacionalidade. A pessoa morre de repente. De repente. Mas eu quero vos falar nesta noite sobre os 4 tipos de morte que existem. 3 terrena e 1 eterna. Existe a morte espiritual, que é a morte que o nosso pai Adão sofreu lá no Éden, quando ele se deixou levar pela emoção e comeu do fruto que a sua esposa tinha comido após ter sido tentada pela serpente. Então o que é que acontece? Aqui a gente vê que aconteceu a primeira morte. E a primeira morte foi a morte espiritual. Por quê? Adão e Eva tinham comunhão com Deus. E naquele momento, quando eles comeram do fruto proibido, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, do qual eles não deveriam ter comido, porque Deus disse que no dia que eles comessem, certamente eles morreriam. Então, eles comeram, e por essa razão, eles agora vão sofrer o dano da morte. E agora a primeira morte é a morte espiritual, que foi: eles perderam a espiritualidade, o contato com Deus. Perderam a espiritualidade. Eles tinham contato com Deus todo dia, pessoalmente. Mas a partir daquele momento, eles se afastaram de Deus, se separaram de Deus. Em virtude do pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado destrói a amizade do homem com Deus. Então vigia, cuidado, Cuidado para não perderes a tua amizade com Deus. Então, diz o texto ainda que após ter comido, eles sofreram primeira morte espiritual. Segunda morte, a morte moral. Por quê? Adão e Eva, eles tinham autoridade sobre todas as coisas. Ele tinha autoridade sobre os animais, ele mandava nos animais, ele mandava no mar, ele mandava nos rios, ele mandava nos pássaros, nos animais da terra, ele mandava em tudo, ele dava nome, tudo obedecia a ele. Isso chama-se autoridade sobre todas as coisas. Mas quando eles comeram do fruto da ciência do bem e do mal, quando eles desobedeceram a Deus, eles perderam essa autoridade.
E a terceira morte foi, eles morreram fisicamente. Por quê? Eles não morriam, eles não envelheciam, tá? Porque eles tinham o fruto da vida, o fruto da árvore da vida. Então eles comiam daquele fruto todo dia e eles não ficavam velhos, tá? Não ficavam cansados, eles não morriam, porque o fruto da vida lhe dava longevidade, tá bom? Longevidade é plenitude de vida, tá? Então a gente vê que agora ele vai sofrer esse dano da terceira morte, que é a morte física. Passaram a envelhecer até morrer e voltar ao pó de onde eles foram tirados. E tem também a quarta morte, que na Bíblia é chamado de segunda morte, que Adão não sofreu essa morte, graças a Deus, né? Mas existe esse tipo de morte, chamado de, na nossa contagem terrena, quarta morte. Na Bíblia, segunda morte, tá? E a segunda morte é a morte eterna, é a morte espiritual falando, ou seja, quando o homem parte dessa vida para outra sem Cristo, sem Deus, sem temor. Então, quando ele parte dessa vida para outra, então ele vai experimentar a quarta morte. Ele já passou pela primeira morte, que é a morte, que é a separação de Deus por viver sem Deus. A segunda morte, que é por não ter autoridade, né, ser dominado no mundo, porque o pecado dominou ele ao ponto de lhe matar, tá? E a terceira morte, que foi a física. E após ter passado por esses três tipos de morte, o homem vai enfrentar a quarta morte, que é chamada na Bíblia de segunda morte, que é a morte espiritual eterna, que é quando o homem parte dessa vida sem Deus, e lá do outro lado ele só presta conta dos seus pecados e é lançado no lago de fogo do inferno, e ali fica consciente por toda a eternidade, sabendo por que está ali e não tem mais fim. Então estamos aí com 4 tipos de morte, pessoal. Não é fácil, tá? Essas mortes vivem nos rodeando, mas eu glorifico a Deus que essas mortes estão nos rodeando, mas também existe um Deus que mandou o seu Filho morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos, em vez de morrer, receber a vida, e vida com abundância. Então, amados, vamos andar um pouquinho na Bíblia para a gente estudar um pouco sobre a questão da morte. A gente entende que a morte é o fim da vida natural, que, no caso, resultou da queda em pecado do homem lá no Éden, como eu li aqui para vocês. Então, esse é o resultado da queda do homem, a morte. Porque se você observar, ele diz aqui assim, no versículo número 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, morreu. Tá? E aí a gente vê agora o quê? Que, por ser a morte um resultado da vida natural, que resultou da queda em pecado, a gente vê que essa questão também é mostrada lá na carta aos Romanos, no capítulo número 12, aos Romanos 12, aos Romanos 5 e 12. Vamos abrir comigo aos Romanos 5 e 12, diz assim o texto sagrado. Vou ler para vocês. É conhecido, tá? Mas eu vou ler aqui, diz assim o texto. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja bem, vou repetir. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo. Quem foi esse homem? Adão, lá no Éden, no paraíso. E pelo pecado, a morte, ou seja, o pecado trouxe a morte, tá? O pecado envelhece, o pecado entristece, o pecado adoece, o pecado empobrece, o pecado, ele causa solidão, o pecado, ele é terrível. É por isso que muitas pessoas estão sofrendo hoje em dia, porque elas têm prazer no pecado. E quem tem prazer no pecado despreza a Deus, tá? Então, essas pessoas vivem sofrendo, tá? E eu glorifico porque Jesus, ele veio justamente para
livrar o homem do pecado, que causa sofrimento até matá-lo. E aí ele diz aqui assim, ó, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Está vendo? Por causa da entrada da morte. Então, a morte, ela existe por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Certo, pessoal? Então, a gente vê aqui que o Senhor está deixando bem claro na sua palavra porque o pecado surgiu, como o pecado surgiu e os danos que o pecado causa ao homem. Então, o pecado traz a morte. Tá? Eu acho interessante que tem um texto da carta de Tiago, que eu não estava agora em mente para eu falar ele, mas é muito importante a gente ler esse texto da carta de Tiago. Vamos para lá, Tiago. Vou ler para você aqui. Tiago 1. Tiago 1 e 13. Ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, que quer dizer seduzido, pela sua própria concupiscência. 15. Depois, havendo a concupiscência, que é o desejo desordenado, que vem através do olhar, né? Havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o quê? A morte. Então, o pecado consumado que gera a morte. Tá bom, pessoal? Então, veja que aqui Tiago está explicando que a pessoa vai olhando, vai desejando, vai se aproximando, e aí chega ao ponto da pessoa consumar. Quando a pessoa consuma o pecado, aí gera a morte, a pessoa morre. Foi o que aconteceu com Eva. Então, voltando para o texto lido, lá de Gênesis, a gente vê que o Senhor já deixou bem claro que essa foi a razão de Adão ter morrido, né? Sofrido esses 3 tipos de morte. Mas ao mesmo tempo também a gente vê que a morte também é chamada de a separação entre o espírito e a alma, né? Espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito. Nós somos um ser tricotômico. E o que acontece? Quando a pessoa morre, o espírito e a alma, que são fundidos, os dois é um só, desculpa, eles deixam o corpo. Então, tem um segredo aqui. Por que é que Deus ele investe tanto no homem? Ele tenta resgatar o homem, trazer você para ele. É porque dentro de cada homem existe um pedaço de Deus, uma partícula de Deus. E Deus não quer que essa partícula dele vá para o inferno. É por isso que ele investe tudo para não perder o homem. E é por isso que ele tem investido em você, para que você não venha se perder e assim ele possa te resgatar. Porque dentro de você existe um pedaço dele, existe uma partícula dele, e ele te ama e não quer te perder. Então, amados, aqui a gente vê, no livro do Eclesiastes, diz que o pó torne ao pó como era, e o Espírito torne a Deus que o deu. Então, a gente entende que há uma separação do corpo, o corpo vai para a terra. E o Espírito que é fundido com a alma vai voltar para o lugar que a pessoa escolheu quando estava em vida. Então, hoje, na era de hoje, que é a era da graça, a pessoa escolhe estando em vida, para onde quer ir. Você quer estar com Cristo eternamente no céu, ou você quer estar eternamente no lugar de tormento eterno chamado de Hades, depois lago de fogo do inferno. Então tem que ter cuidado. Deus está avisando hoje para que você não sofra esse dano, essa morte, tá? Mas que você possa escapar, porque não tem como escapar da morte eterna, né?
Porque não tem como a gente escapar da morte física. Para quem aceitou Jesus como Salvador, estamos aguardando uma saída dessa morte física, porque a qualquer momento Jesus pode surgir nas nuvens, né, raiar nas nuvens e nos arrebatar. E aí a gente escapa da morte física. Mas sabendo, porém, que se isso não acontecer agora, nós passaremos pela morte física sim. Mergulharemos dentro da sepultura e não tem como escapar. E olha que a morte está por aí. E muitas pessoas às vezes perguntam, e afinal de contas, o que é a morte? Quem é a morte? Afinal de contas, o que é morte? Né? Muitas pessoas perguntam, pastor, o que é a morte? Bom, a Bíblia nos dá algumas explicações acerca disso. Por exemplo, a gente tem morte como estado e tem morte como ser. Como ser. Como ser, a gente vê no livro do Êxodo. No livro do Êxodo, diz a palavra de Deus que quando Deus resolveu tirar o seu povo do Egito, ele mandou que seu povo se purificasse, matasse o cordeiro e colocasse na verga da porta. E aonde o anjo, observa o ponto, aonde o anjo da morte, ou aonde eu passar, ele diz, eu passar, não é que Deus ia passar matando, é que alguém a serviço de Deus, representando ele, iria passar, que seria o anjo da morte. E quando o anjo passar, ao ver o sangue na verga da porta, ele não entrará naquela casa, ele passará, ele poupará, ele passará por cima, certo? Então a gente vê ali no Egito morte como sendo um anjo que passou naquele lugar para matar as pessoas. A gente vê a morte no Éden como sendo um estado. E aí? Certamente morrerás. Não passou ninguém lá. Eles foi que aderiram ao pecado e morreram, sofreram a morte tripla. Veja bem. E para o senhor, pastor, o que o senhor acha que a morte é? Para mim a morte é um ser. Para mim a morte, eu acredito que ela seja um anjo. Um anjo da morte. Porque a Bíblia deixa bem claro, lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20, vamos para lá, e versículo de número 14, veja o que diz sobre a morte. Aqui a morte é um ser, porque ele diz assim, ó, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Porque aqui a Bíblia chama, ela frisa apenas, no Apocalipse frisa apenas duas mortes. A morte terrena, a morte física, e a morte espiritual, que é eterna. Tá? Então ele diz, e a morte, ser. Ser. E a morte. Está no singular. E aí? E a morte? E o inferno? O inferno? Como assim? Todos os demônios que compõem o inferno. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Deu para entender? Que aqui a morte é um ser, é uma pessoa. Veja. Observe que quando lá Senaqueribe estava cercando o povo de Deus, e que o rei ali orou ao Senhor, e Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo. E um anjo só matou 185 mil soldados. Um anjo. E aí a gente vê que ali a morte foi provocada por um anjo. O que não quer dizer que aquele anjo era o anjo da morte. Era um anjo de Deus, que veio com o propósito de destruir o inimigo, tá bom? Mas a gente vê que foi um ser, foi uma pessoa. Certo? Agora, a gente já começa a entender que a morte é um ser. É um ser. Tem até uma história engraçada que se fala sobre a morte. Já que a gente está falando sobre morte, é uma palavra meio difícil de se aceitar, mas tem uma história, né? Para descontrair, que fala sobre a morte. Um certo homem, ele teve um sonho. E no sonho ele viu entrando aquele homem muito feio, né? Careca,
com a roupa de saco, né? Um gancho na mão grande, assim, que batia no chão, estilo vara, e entrava procurando ele, dizendo que ele ia morrer. E ele era um homem barbudo, cabeludo, festivo, né? Bem animado. E aí quando ele se acordou, ele disse, rapaz, eu vou morrer. Não, eu já sei o que é que eu vou fazer, eu vou enganar a morte. E aí ele vai, pega o barbeador, tira toda a barba, vai no barbeiro, tira todo o cabelo, fica careca, sem barba, muda suas vestes, né? E aí ele chega, fala com a sua esposa e diz, olha, eu estou indo embora. Se alguém chegar aqui, tá, perguntando por mim, você diz que eu viajei para tal país, tá? Do outro lado. Aí ele disse, tá certo. Aí ele saiu e foi para a festa. Aí tá lá na festa animadinho, tá dançando, chega a estar alegrezinho lá, chega a estar, né, bem alegrezinho, achando que nada ia acontecer, até porque ele estava disfarçado, com roupa diferente, né, uma visão diferente, carequinha, sem barba, sem bigode, todo diferentezinho. Aí daqui a pouco, quando ele está bem animadinho, ele olha pela porta e entra aquele homem, careca, roupa de saco, vara com ponta afiada. E quando ele olha, ele se assusta. Aí ele sai do local que ele está e vai para mais distante. Só que quanto mais ele andava, mais aquele homem, ou seja, a morte, se aproximava dele. Ele andava rápido e a morte bem devagarinho. Mas por incrível que pareça, aonde ele ia, ela estava se aproximando dele. E ele fugia e ela se aproximava dele. E sempre ela procurando, olhando, procurando e vendo se achava aquela pessoa. E ele escapando dela, se desaproximando dela, né? Sempre fugindo. E chegou um momento que ele não viu mais ela. E aí ele ficou à vontade de novo. Aí quando ele menos espera, no ombro dele. Quando ele olha, ele... Ai! Sim, sim. Aí a morte. Olha, você conhece fulano de tal? Aí diz o nome, né? Ele diz, sim, 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 conheço, conheço. Você sabe aonde ele se encontra? Aí ele diz, rapaz, eu soube hoje que ele viajou. Ele foi para tal país do outro lado do continente e ele está para lá agora, não está por aqui não, viu? Lá o senhor vai encontrar ele, né? Aí ele virou as costas assim um pouquinho, aí ela olhou assim para um lado, olhou para o outro, olhou para trás, para frente e disse, rapaz, eu não posso perder a minha viagem. Tem nada não. Já que ele não está, eu levo você mesmo. E aí, cumpre-se aquela história que deixa bem claro. Ninguém escapa quando chega o seu dia. Então, é melhor a gente o quê? Se preparar e fazer o seguro de vida. Como assim? No banco? Não, com Jesus. Com Jesus. Aí o negócio vai. Porque Jesus diz na sua palavra, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Hã? Entendeu? E aí a gente vê que isso tudo é morte, né? Para os salvos, a morte é a passagem para a vida eterna com Cristo. Vamos ver 2ª carta aos Coríntios 5:1. Vamos lá. 2ª carta aos Coríntios 5:1, o texto sagrado diz assim, eu vou ler para você, tá? Ao texto, vou ler para você. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, esse corpo aqui, ó, casa terrestre, nós moramos dentro desse corpo, é emprestado. É segunda. Tá? 2ª carta aos Coríntios 5:1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, cair, tombar, morrer, temos de Deus
um edifício, tá? Uma casa não feita por mãos, ou seja, aquilo que a gente tem para receber de Deus não foi feito com as mãos. Por que não, pastor, com as mãos não? Porque as mãos aqui na terra, tudo que as mãos fazem aqui na terra dá errado. Já olhou? Tudo que a mão do homem é colocado dá errado. Ele faz uma coisa bonita hoje, amanhã já tem outra que supera aquela. Ele faz um edifício, aí o edifício vai lá e desaba. Ele faz um carro, o carro vai lá e bate no outro. E daí vai. Tudo que o homem faz com suas mãos é para sua própria destruição. Veja bem. Então aqui a nossa casa não é feita por mãos lá no céu. Aí tem uma vírgula e diz assim, eterna nos céus. Ou seja, a casa que nós temos para morar, dada por Deus, feita por Deus, não foi feita com mãos. É uma casa eterna, que existe desde a eternidade. Vê bem. Então, é muito importante a gente atentar para esse sentido, né, da palavra, essa realidade da palavra de Deus. Fica bem claro que a morte, para quem aceitou a Cristo como Salvador, ela é lucro. Ela não causa medo, ela não causa espanto, terror. Não, porque o crente sabe que para ele se encontrar com o seu mestre, com o seu Salvador, ele vai ter que morrer. Foi assim com Jesus, não vai ser diferente com a gente. Para chegar no céu, tem que morrer. Por isso que a gente tem que morrer todo dia para o egoísmo, para a mentira, para o roubo, para o adultério, para a traição, para a falsidade, para fofoca, tá? Para a preguiça, para a pornografia. A gente tem que morrer todo dia. Todo dia. Até o dia que a gente vai morrer completamente e se encontrar com o nosso Salvador do outro lado da ponte. Entende? E aí, ó, Paulo, vamos ver lá na carta aos Filipenses, ele fala sobre essa questão do fator morte, né? Porque tem gente que morre de medo de morrer. Morre de medo de morrer, essa foi boa. Né? Mas a gente vê aqui na carta aos Filipenses, no capítulo número 5, versículo número 1, vamos ver. Aos Filipenses, capítulo número 4, perdão. Aos Filipenses, capítulo número 1, perdão. Filipenses 1 e 23. Diz assim o texto sagrado, vou ler para você. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas eu vou ler aqui do versículo, quer ver aqui, Filipenses 21, ele diz assim, ó, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Está vendo? Mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir para estar com Cristo, tá? Porque isto é ainda muito melhor. Então Paulo, o apóstolo Paulo, ele sabia que partir com Cristo era melhor, superava qualquer coisa aqui na terra. Que tem gente que está tão agarrada nas coisas aqui da terra, né, irmão? Tem gente que misericórdia, né? Tem marido que quando ouve eu pregar uma palavra como essa, aí, pastor, que morte, morrer, eu tenho minha esposa. Aí eu digo, tem nada não, rapaz. Tu vai para o céu, lá é muito melhor do que aqui. E a mulher que ficar, Deus prepara um barão, um cara cheio de dinheiro e dá para ela. Oxê. Fica olhando assim, né? Aí a mulher, mas pastor, meu marido, tem nada não, minha irmã. A senhora vai para o céu, ó. O céu, ó, muito melhor do que aqui. Aí Deus prepara uma mulher bem bonita e dá para o seu esposo. Não, pastor, tá entendendo? É por aí. Tem gente que está tão agarrado às coisas de baixo. Ah, mas eu ainda não casei. O outro diz, ah, mas eu ainda não recebi minha herança. Ah, mas eu ainda não construí minha casa. Rapaz, sai dessa. O céu é melhor. A vida eterna é melhor. Deus tem o melhor para você. Não se compara a nada aqui da terra. Entende bem? Por isso que Paulo diz, eu prefiro estar com Cristo, porque isso me é ainda melhor. Tá bom, pessoal? Então, não tenha medo da morte, porque quem recebe a Cristo em verdade, não
tem medo da morte. A morte para ele é simplesmente um tapete para ele passar para o outro lado e se abraçar com Cristo. Cristo passou por ela e nós também vamos passar. Certo, pessoal? E não tenha medo, porque é como se fosse uma... Vai tomar uma injeção, você só fica pensando na picada, né? Não é isso? Do mesmo jeito é a morte. A morte vai acontecer comigo e com você, a gente não sabe como. Uns instantaneamente e outros lentamente. Para aqueles que é lento, tem a oportunidade de se arrepender verdadeiramente e passar com segurança. E para aqueles que é instantânea, é um perigo, porque você pode morrer no estado de pecado. Então, cuidado, cuidado, porque se você morrer em pecado, não importa a igreja que você seja, tu vai para o inferno. Então, temos que ter esse cuidado, meu amado, não é fácil. Deus enviou seu Filho para morrer e nos salvar, e a gente deve reconhecer e valorizar. O que não é fácil, a gente sabe, porque as tentações são muitas. Mas eu me lembro de uma música que diz assim, ó, mas todo dia o pecado vem me chamar, todo dia vem a tentação me chamar. Aí ele diz assim, ó, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eita, entende? Para quem tem medo da morte, rapaz? Hã? Cristo é vida. Ó, e aí a gente entende que no sentido espiritual, morte é estar separado de Deus. Veja, Mateus 13:49, vamos lá. Mateus 13:49, diz assim o texto sagrado. Vou ler para você. 13:49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Meu Deus. Versículo 50. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Misericórdia. Veja, Deus dizendo que na consumação do século, quando tudo se terminar, que ele for fazer a separação, vai separar os bons dos maus. E os maus serão lançados na fornalha de fogo, ou seja, no inferno. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Misericórdia. Mais uma vez, o Senhor falando por código, para onde irão todos aqueles que morrem sem Cristo. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando, irmão, de igreja, de pastor. Eu estou falando de salvação. É a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. É Cristo Jesus. Ele é a nossa salvação. Entende? É isso que Deus está querendo passar para você. Para que você entenda que não tem como tu escapar. Vai partir, meu amado. Tem um texto na Bíblia que diz lá em Isaías 38, quando Ezequias está doente e o Senhor manda avisar que Ezequias vai morrer. Olha, homem. Vai lá, Isaías, diz para ele. Isaías entra, Ezequias olha para o profeta e acredita que vai vir uma profecia de bênção agora, né? Eita, Isaías vem, Deus vai me curar, agora vai ser bênção. Hã? Fala, profeta. Aí o profeta diz, assim diz o Senhor, arruma a tua casa, porque certamente morrerás. Eita, isso é palavra que o profeta vai dizer para ninguém? Isso anima ninguém? Hã? E agora a situação? Não é fácil, né? Arruma a tua casa, porque certamente tu vai morrer. Isso não é palavra agradável. O rei ouviu a palavra, virou-se para o lado da parede, que estava deitado na cama, e chorou, e clamou, e falou com Deus. E Deus ouviu o seu clamor, o seu choro, né? E mandou que o profeta voltasse e dissesse para ele, olha, Deus ouviu o teu clamor, a tua oração. E Deus manda te dizer que ele vai te dar mais 15 anos de bônus. Ó, bônus de 15 anos, ó. Eita! Então, meus amados, isso não é uma palavra agradável, mas é uma palavra real. Faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Isto vai acontecer. Hoje, ou amanhã, ou mais tarde,
vai acontecer. O que a gente precisa é se preparar, estar pronto, porque ela não nos causará dano algum se nós estivermos preparados com Cristo, tá? Então a gente vê também aqui, ó, no capítulo número 25 de Mateus, 25 e 41, o texto sagrado diz exatamente assim, vou ler para você, 25 e 41. Diz assim o texto: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja bem, o que Deus está dizendo aqui é que naquele grande dia o Senhor vai fazer uma separação. E mais uma vez o Senhor vai dizer para aqueles que são dele: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que presentem. Desculpa. Mas agora ele vai dizer para aqueles que são maus, aqueles que não aceitaram o seu Filho como Salvador: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, palavra difícil, né? Mas é a realidade. Precisamos ser mais tementes. Precisamos ser mais obedientes. Precisamos reconhecer o sacrifício de Cristo naquela cruz, que não foi fácil, tá? Precisamos aceitar Jesus como Salvador. Você que está nos assistindo aí nesse momento, você precisa de aceitar Jesus como Salvador. Não adianta você ficar com raiva porque está sendo cobrado de você uma entrega completa do seu coração para Cristo. E não adianta dizer: eu tenho Jesus desde que nasci, porque é mentira. Ninguém nasce com Jesus, ninguém. Todo mundo nasce afastado de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá? Então quando a gente atinge o estágio da consciência, então Deus nos dá a oportunidade de escolher se a gente quer Ele ou se quer o mundo. Aonde você está? Com Deus ou com o mundo? Ah, irmão, eu tenho Deus no meu coração, pastor. Que mentira! Quem tem Deus no coração anda com Ele. Cadê Ele na sua vida? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem lido a palavra? Você tem ido à igreja? Você tem evangelizado? Você tem pregado? Você tem amado? Você tem perdoado? Você tem servido com alegria na obra do Senhor? Você tem feito o que Deus tem mandado fazer? Então não adianta dizer que tem Deus no coração, porque é mentira. Você está enganando a você mesmo, não é ninguém, é você que está se enganando. Então a gente tem que ter cuidado para não deixar que o nosso coração nos engane. Deus diz isso para o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9. Olha, Jeremias, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Deus está dizendo que a gente não se conhece. No versículo 10 ele diz assim: olha, eu, o Senhor, sondo os corações, eu esquadrinho os corações, e isso para dar a cada um segundo os frutos das suas ações. Se as suas ações são má, se as suas ações não são de Cristo, então você não vai estar com Cristo na eternidade, vai estar afastado dele. Quem está afastado de Cristo na eternidade vai sofrer terrivelmente. Aí a gente vê que a morte é uma separação espiritual. Então você precisa vencer essa situação. Se você observar em Lucas 16, 26, lá fala sobre a passagem bíblica que Jesus contou do rico e do pobre. Quando o rico morre, o pobre morre, é levado pelos anjos para o seio de Abraão. E quando o rico morre, ele é levado para a sepultura, simplesmente vai para o Hades, lugar de tormento provisório, aonde estão todos aqueles que morrem sem Cristo. Vai para o centro da terra, ficar no sofrimento provisório até o dia do juízo final, quando eles ressuscitarão, receberão um corpo imperecível que queima, mas não é dissolvido, tá? Irão para o grande trono branco, prestarão conta dos seus pecados e serão lançados no lago de fogo do inferno, e ali ficarão ardendo por toda a eternidade no seu corpo de carne imperecível, se lembrando das oportunidades que teve, mas criticou, mas debochou, mas rejeitou, mas desprezou. Deus falou, Deus foi ao teu encontro, Deus se revelou para você através de uma pessoa como eu que está falando nesse momento para você. Deus se revelou através de uma literatura, através de uma igreja, através de louvor, através de uma pregação. Deus falou, Deus foi ao seu encontro, mas você disse: eu não quero. E aí você vai ter que pagar o preço, e o preço é o quê? Tormento eterno, porque desprezou o Filho de Deus, o sacrifício dele, e cometeu o maior pecado do mundo. E qual é o maior pecado do mundo? É não receber Jesus como Salvador. Esse é o maior pecado do mundo. Então, amados, a gente vê
que no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6 e versículo 14, eu já li o 14 para vocês, mas vou ler agora o 6 para a gente concluir essa ministração. E aí diz aqui, ó, 20, verso 6. Diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, está falando aqui que será bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição, que é a ressurreição de agora, a ressurreição do arrebatamento, a ressurreição do milênio, tá? Esses são bem-aventurados. Por que são bem-aventurados? Porque eles gozarão de tudo que Deus tem de melhor para aqueles que morreram crendo nele, fazendo a vontade dele, tá? Então, no 14, ele diz que e a morte e o inferno serão, né, ou seja, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aí a gente vê que Deus deixa bem claro no 21:8, diz assim: mas quanto aos tímidos, o que é tímido? Pessoas que conhecem a Cristo, mas dizem, não, agora não. Né? Não é aquela pessoa que é meio envergonhado, não. Tímido aqui está falando daqueles que desprezam a Deus. Mas quanto aos tímidos, tá? E aos incrédulos, pessoas que não acreditaram, não colocaram em prática a fé em Cristo, e aos abomináveis, são pessoas que praticam todo tipo de imundícia, de perversidade, de maldade, abomináveis. Está no plural, que simboliza muitos tipos de pessoas que praticam diversos tipos de maldades, né? Que para Deus são abomináveis. E aos homicidas, que são os assassinos, aqueles que praticam homicídio. E aos fornicadores, aqueles que vivem uma vida fora do casamento, longe do casamento, só querem viver se prostituindo com A, com B e com C, não está nem aí para casar, né? E tem até alguns que dizem assim, quem casa é canário, quem se amiga é otário, ele diz assim, não é isso? Mas aqui está dizendo que esses ficarão de fora naquele grande dia para serem lançados no lago de fogo do inferno. Deus está te avisando, cuidado, ó. Os homicidas e aos fornicadores, pessoas que vivem na prática do sexo ilícito, sem compromisso, tá? Não é que o sexo ilícito com compromisso é viável, é agradável a Deus, não. Mas quando eu digo sexo ilícito é quando a pessoa vive uma vida com A, com B, com C, né? Vivendo do jeito que bem quer, tá? Então, ficarão de fora. E aos feiticeiros, feiticeiros se refere não só àqueles que praticam magias, coisas, né, trabalhos espirituais, como aqueles que usam bebidas alcoólicas e drogas. Todo tipo de bebida e drogas entorpecente é feitiçaria, entende? Se você toma um copo de cerveja, quando você se embriaga, você já está enfeitiçado. Você não faz parte dos que são de Deus. Se você morrer, você vai para o inferno. Mas eu só tomo uma garrafinha, é só uma latinha. Para Deus não faz diferença. Pode tomar 100, pode tomar só uma, dá no mesmo. Porque pecado para Deus é pecado. Não tem pecado grande nem pecado pequeno. Todo pecado manda para o inferno na lei de Deus. Tá? E tem mais aqui assim, ó. E feiticeiros, tá? Porque a gente pensa que feiticeiros são aqueles que vivem praticando umbanda, magia negra. Não. Envolve todo tipo de entorpecente, né? Todo tipo de êxtase espiritual. Porque se você analisar direitinho, quando a pessoa usa o crack, ela tem um êxtase espiritual, mexe com a sua mente, com o seu lado espiritual, tá? E aí vai. E aos idólatras, pessoas que vivem idolatrando, pessoas que se curvam diante de imagem, pessoas que adoram ídolos, pessoas que idolatram carro, homens,
pessoas de modo geral, dinheiro. Tem pessoas que são idólatras, tem vários tipos de idólatra, tá bom? Então, os idólatras ficarão também de fora. E a todos os mentirosos, pessoas que gostam de mentira, né, que se alegram com a mentira, né? Tem que ter cuidado. Quem vive mentindo vai ficar de fora também, tá? E a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, meus amados, já falei tanto de morte, agora eu quero falar um pouco da vida. A vida está em quem? Em Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 9:10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, meus amados, quer viver, aceita Cristo como Salvador. Quer viver, recebe o Filho de Deus e tua vida vai mudar e tu vai ser feliz de verdade. Virão guerras, virão afrontas, virão perseguição, virão ataques, mas em todos eles você vai ser mais do que vencedor, porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, a vida seja louvada nesse momento. Recebe a vida e tu terás vida de verdade. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.